Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui para este webinar, monitoramento remoto de nível de água para gerenciamento de barragens. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu me chamo César Augusto, eu sou Channel Manager para a Latinoamérica. Eu assumi esse cargo na ON7 em setembro de 2019, então tenho mais de 4 anos de experiência com ON7, pois eu fui também gerente do distribuidor brasileiro, com foco nos mercados agrícolas e ambiental e totalmente voltado para a linha ON7. Juntamente conosco nesse webinar está o Richard Fonte Rodrigues, que é gerente de marketing de produto ambiental e agrícola outdoor. Ele tem bastante experiência trabalhando com pesquisadores e produtores agrícolas e universidades, e ele vai estar nos ajudando com as perguntas que vocês eventualmente fizerem durante a apresentação deste webinar. Esse webinar ele vai durar em torno de aproximadamente 50 minutos. Vamos economizar um pouco de tempo ao final para as perguntas. Escreva as suas perguntas no espaço relacionado às questões. E o webinar ele está sendo gravado, então o link será enviado para todos aqueles que se registraram, mais ou menos em torno de 2 dias após a apresentação. Nós somos a ON7 e produzimos os registradores de dados. Nosso objetivo principal é registrar e rastrear dados. É uma empresa que foi fundada em 1981, localizada em Cape Cod, Massachusetts, e nossa operação de manufatura se chama Lean Manufacturing. E somos certificados ISO 9001-2015. Bom, esta é uma oportunidade que eu tenho para entender como vocês estão hoje monitorando as suas barragens. Então, eu gostaria de fazer essa seguinte pesquisa com vocês. Nós vamos lá, a minha colega Jéssica irá lançar o questionário e eu lhes darei em torno de 30 segundos para a resposta. Jéssica, please. Então, quantas barragens você precisa monitorar? 1, 2 a 4, 5 a 9, mais de 10 ou nenhum? Eu conto com as respostas de vocês. Ok. Então, 1 a 0%. Muito obrigado pela participação de vocês. De 2 a 4, 25% da audiência. 5 a 9, 17%. Mais de 10, 8%. E nenhuma das opções, 50%. Muito obrigado pela participação dos senhores. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Como você está monitorando as suas barragens? Um indicador que você tenha colocado lá, um pessoal da sua equipe, uma estação remota de monitoramento de nível de água, controles visuais, ou outro. Por gentileza, conto com a resposta de vocês para essa pergunta também. Jessica, please, could you launch the poll? Thank you. Ok, pessoal. Então, como você está monitorando a sua barragem hoje? Um indicador pessoal colocado no local ou gente da equipe, estação remota de monitoramento de nível de água, controles visuais, ou conto com a resposta de vocês para que nos ajude a entender como a audiência desse webinar está monitorando suas barragens. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem presentes nesse webinar, foi feito exclusivamente para o Brasil. Ok, muito obrigado pelas respostas. Então, indicador pessoal, 38% da audiência, estação remota de monitoramento, 13%, controles visuais, 38% e outro, 13%. Muito obrigado pela participação. Thank you, Jessica, for the polls. Seguimos então com a apresentação. Nossa agenda de hoje. Esta é uma pequena visão geral de tudo que a gente vai falar nesse webinar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o manejo de uma barragem, ou DIC, que é tão importante nos dias de hoje. É por isso mesmo, você sabe dessa importância, logo você está vendo esse webinar. Vamos falar sobre nosso sistema de monitoramento de nível remoto.
Com o passar do tempo, se necessário, faremos uma pausa para perguntas. E temos alguns exemplos para mostrar a vocês sobre gerenciamento de monitoramento de nível. Então, no final, teremos uma oportunidade também para perguntas e respostas. Bom, por que o monitoramento de barragens e diques é tão importante? Esses são apenas alguns pontos importantes que eu gostaria de mencionar por uma pesquisa que foi feita pelo nosso gerente de produto, uma investigação feita em Wikipedia e outras fontes de informação que houveram pelo menos 200 rompimentos de barragens notáveis ocorridos entre os anos de 2000 e 2009 em vários países. E outra informação obtida através do Dam Safety Organization mostraram que desde 2019 para cá existem pelo menos 15.600 barragens de alto risco só nos Estados Unidos. Em 2020, nessa imagem que vocês podem ver aqui, mais de 10 mil pessoas tiveram que ser evacuadas das suas casas, pois depois que uma falha e rupturas ocorreram nas represas de Edenville e Sanford, em Michigan. Trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil, a gente pode relembrar a barragem, o caso de Brumadinho, que foi uma tragédia de uma magnitude imensa. Bom, como os sistemas habilitados para web podem nos ajudar? É muito importante no monitoramento de barragens para a proteção das vidas, das propriedades, a jusante da barragem, entre outros benefícios, é ter sempre um sistema de alarme acionado, com planos de ação criados, que são os Emergency Action Plans, EAPs, são com notificações de alarmes. Quando os níveis das represas estão muito altos ou muito baixos, você vai também querer ser avisado sobre os níveis de chuva que estão caindo na região. Para isso, um sistema de monitoramento remoto pode notificá-lo. É importante que você tenha a capacidade de ver tendências facilmente, não importa aonde você esteja. E outra coisa é saber imediatamente qual a barragem representa o maior risco para que você economize tempo nas ações e seja mais eficiente. E se você, obviamente, é o administrador de várias barragens, você vai querer se manter informado. Se você faz parte de uma rede de barragens ainda, você vai querer que esse monitoramento seja integrado ao seu sistema. Aqui na foto ao lado, nós temos uma pequena estação da ONSET, uma micro RX instalada em uma aquacultura na Tasmânia, pequeno monitoramento ilustrativo. Bom, permita-me falar agora sobre a nossa estação Robo RX2100. Como podem ver, ela é bastante compacta. Tem um painel solar integrado, que é totalmente alimentado por energia solar ou fonte externa, se necessário. Tem pilhas recarregáveis dentro, é muito pequeno, é uma unidade com tudo incluso, muito fácil de montar e também muito fácil de montar para que não apareça, para que seja ocultada, se isso for uma preocupação. Essa parte negra é o painel solar e tem comunicação 4G integrada. Ela tem monitoramento em tempo real, então, de acordo com o plano de dados que você adquirir, os seus dados podem ser atualizados na estação a cada 1 hora ou a cada 10 minutos. A atualização a cada 10 minutos traz você bem próximo da realidade do que está acontecendo no momento. E notificações de alarme estão inclusas. Nós vamos falar sobre as notificações de alarmes alguns slides à frente. Ela possui um sensor de nível de água integrado, que é fixado dentro da estação, conectada por um cabo apropriado, e no final do cabo está o sensor que vai para a água e fica ao fundo. É um sensor sem ventilação, que permite uma melhor certeza e um mínimo de manutenção. Não há necessidade do uso de dessecantes, como normalmente ocorre em sensores ventilados. A estação ela tem sensor barométrico instalado internamente e é usada para compensar as mudanças de pressão barométrica. Então, a estação fornece o dado de nível de água diretamente para você. Então, o que está incluso dentro da estação? Oferecendo um pequeno tour, estão inclusos as orelhas de montagem, que facilitam a montagem utilizando os parafusos U
ou flanges. Possui uma tela LCD, que vai te ajudar na configuração inicial do sistema e na resolução de problemas, caso você tenha algum problema. Você pode ver a intensidade do sinal GSM, o estado da bateria, os sensores, se eles estão operativos ou não, que estão sendo utilizados no momento. Depois, temos a entrada para o sensor de água. Ela é fixada com alguns parafusos, por questões de segurança, e você pode manter, inclusive, o sensor suspenso pela própria fixação. Nós temos 5 entradas para sensores inteligentes. Você pode usar qualquer um dos sensores inteligentes da OnSet, incluindo chuva, vento, temperatura, umidade do ar, radiação e outros. E também falaremos um pouco mais dos sensores à frente. Embaixo, temos essa vedação à prova de água, muito resistente, por onde passam os cabos dos sensores. Você pode comprar a estação de 2 maneiras, com planos cujos cartão SIM é fornecido por nós, ou com planos onde o cartão SIM card, o chip, é de uso local do seu país. Então, no entanto, você deve obter o plano conosco, o plano da plataforma, e escolher o plano que te forneça o cartão, sim, ou usar o seu chip local. Também contamos com uma interface USB, basicamente para baixar os dados em caso de uma emergência ou falta de comunicação. Você pode extrair a qualquer momento todos os dados que ainda não subiram para a plataforma, que ainda não subiram para a nuvem. Ela possui ainda 2 travas laterais que aceitam cadeados fornecidos pelo usuário, obviamente para garantir segurança contra qualquer tipo de vandalismo. Bom, configurar e visualizar as condições através da web. Outra parte importante do nosso sistema é a nossa plataforma baseada na web Robolink. Essa é a sua interface através da estação, funciona através de internet, usada para configurar a estação. Em particular, estamos mostrando a tela de configuração de alarmes. Você pode configurar alarmes com e-mails de vários destinos, ou endereços para mensagens de texto para enviar notificações de alarmes. Você pode configurá-los para níveis diferentes. Isso te permite que você tenha uma lista de diferentes configurações de alarmes, diferentes graus de condição de alarme. Essa exibição gráfica das condições atuais e mostra os dados do último dia, da última semana ou do último mês. Você pode, com o seu cursor, essa parte aqui, passando o seu cursor, você pode ver a condição em cada ponto. E aqui estamos mostrando a quantidade de chuva acumulada. E se você estiver mostrando abaixo se você puder ver logo abaixo, na linha amarela, é um pouco mais difícil de ver, mas estamos mostrando o nível de água. Tudo isso pode ser acessado através de um navegador web, de muito fácil instalação. Então, o nosso sistema de monitoramento Robolink base web utiliza-se a internet do teu pacote GSM 4G. Ok. Em nosso caso, ainda, falando um pouco mais do Robolink, em caso de segurança, você pode ter o seu próprio login de acesso de segurança, com a sua própria senha armazenada nas credenciais do registrador de dados. Você é o único que tem acesso à sua conta. Você é o único que tem acesso, tá? Um dos outros recursos integrados ao Robolink é a conversão do nível de água em fluxo de água. Isso pode ser muito usado para medições de fluxo de entrada e saída do seu corpo de água para monitoramento, bem como monitoramento de eventos de transbordamento, por exemplo. Você pode monitorar o fluxo de água na forma dos derramamentos, você pode ter um registro da água, de quanta água passa por ali em caso de um evento de tempestade, no caso, uma barragem que esteja com vazamentos. Então, aqui estamos mostrando, nesse ponto aqui, é apenas um ponto na tela onde o monitoramento do fluxo de água é configurado dentro da plataforma. Ele é projetado para ser usado em conjunto com uma calha ou canal, ou uma curva de descarga de estágio.
Então, essa é a nossa diferença. Através do nosso sistema com nível de água instalado, nós conseguimos te proporcionar o fluxo, porém necessitamos dos dados de uma calha. Então, nosso sistema funciona agregado a uma calha. Então, aqui é onde você seleciona o tipo de dispositivo que está sendo usado para monitorar os fluxos e insere as informações detalhadas da sua calha, ou do seu canal, ou da sua curva de descarga. Bom, outro recurso do RoboLink é que você pode configurar painéis gráficos personalizados que apresentam apenas as informações do seu interesse. Na plataforma, eles se chamam dashboards. Então, aqui está uma amostra, um dashboard que mostra o nível de água atual, water level, ele mostra juntamente com a temperatura. Nós temos ainda o nível de água associado à chuva, a queda de chuva, no mesmo gráfico, e temos ainda a temperatura do ar e temperatura da água no mesmo gráfico. Você pode facilmente compartilhar esses painéis com outras pessoas. O RoboLink ele dará links, você pode compartilhá-los com outros usuários por e-mail, você pode publicá-los. Se você tiver um site onde compartilha suas informações sobre o corpo de água, sobre a sua barragem, você pode postar um link do seu painel ali. Você pode também ter vários painéis para que possa compartilhar diferentes painéis com diferentes usuários em diferentes lugares. Então, criar dashboards diferentes para diferentes necessidades dos usuários da sua empresa. Os painéis são projetados ainda para que você possa utilizá-los tanto no navegador, no desktop ou no seu dispositivo móvel, como está mostrando essa imagem aqui. Você pode, seja um smartphone ou um iPad, você pode redimensionar os dados para torná-los mais claros, e eles são bastante flexíveis, como você está podendo verificar aqui. Bom, falando ainda da nossa micro RX, sobre os alarmes. Existem diferentes tipos de alarme. É disso que eu quero falar agora. Obviamente, para aplicação de barragens, os alarmes eles são muito críticos, ligando sempre a níveis de água mais altos ou mais baixos. Nós também temos alarmes de chuva acumulada. Você define o intervalo de acumulação total em execução da última hora de chuva, das últimas 4 horas, qualquer intervalo que você deseja selecionar. E você pode ainda, por exemplo, criar um limite para isso. Por exemplo, 1 polegada de chuva nas últimas 2 horas, eu quero ser avisado. Aí pode ter uma notificação de alarme para você. Então, é uma coisa muito importante sobre esses alarmes. Uma situação que nós temos é que eles são calculados dentro da estação. Então, suponha que você tenha um plano de conexão onde os dados se atualizam de hora em hora. E vamos supor que nesse intervalo ocorra uma excursão de alarme. Nesse caso, a estação se conectará imediatamente ao RoboLink e irá gerar esse alarme, essa notificação de alarme endereçada a você, para que você não precise esperar a próxima atualização de dados. Então, como é criado dentro da estação, entrou na fase crítica de alarme, a estação se conecta com a plataforma e faz o encaminhamento das mensagens. É interessante, podem ser enviados para um número ilimitado de SMS, para um número ilimitado de e-mails, e não existem custos adicionais para o envio dos SMS. Você pode ter a notificação de texto, ou as notificações por e-mail, de cada nível de alarme para a sua própria lista, para uma própria lista de notificação que você tenha criado. Também existe algo chamado de alertas do sistema, e isso é muito importante para coisas como uma falha do sensor. Então, você será notificado caso haja uma falha de sensores, e você pode, obviamente, ir até lá e substituir o sensor e evitar uma situação crítica no caso de uma tempestade. O sistema também te notifica se por algum motivo a internet travou, o site que hospeda o RoboLink tenha travado.
temos um sistema separado que permanece enviando heartbeats, e dessa maneira você vai ser comunicado se por alguma razão a sua estação não esteja se comunicando com o RoboLink, para que você possa proceder com os ajustes necessários. Também temos uma visualização de mapa embutida na plataforma. Você pode configurar várias estações na mesma conta e visualizar todas dentro desse mapa, como você está vendo aqui. Essa estação, essa aqui é uma estação, aparece em azul. E para ver os detalhes de uma determinada estação, você clica em cima da estação e você verá as condições atuais de monitoramento ali daquela estação se atualizando a cada 10 minutos ou de acordo com o plano que você tenha adquirido de hora em hora, ou enfim. Tá? Os planos mais comuns e mais utilizados são, obviamente, os de 10 em 10 minutos, que te proporcionam uma visualização basicamente em tempo real. É muito importante para vocês, meus amigos que fazem parte de grandes redes de estações, talvez você esteja usando algum programa de gerenciamento de rede que esteja acumulando os dados e informações de várias estações. Então, a gente sabe que algumas redes dessas podem ser muito grandes. O DataWise e Aquarius, por exemplo, são plataformas de gerenciamento de água que ajudam a gerenciar essas redes. Então, temos opções de integração para fornecer dados em ambos os tipos de serviços da web de rede. Temos opções para entrega automatizada dos dados das nossas estações para esses tipos de programas de gerenciamento de água. E também nós mantemos o registro histórico dos dados no RoboLink. Então, se você quiser voltar um ano para ver o que aconteceu, ou 2 anos, enfim, desde a data de instalação da sua estação, os dados estão disponíveis em nuvem para você. Bom, meus amigos, até agora nós falamos sobre as estações, sobre a microestação RX2100. Nós também temos a estação RX3000. Ela é uma estação de monitoramento remoto, obviamente, e oferece mais algumas opções e muito mais capacidade de expansão. Então, me permita falar um pouco sobre ela. Para aqueles locais onde você não tem cobertura celular, temos opções de comunicação Wi-Fi e ETH, internet via cabo. Não temos ainda uma opção satelital nesse momento, mas isso está nos nossos planos para um futuro próximo, só não vou criar expectativas ainda. Outras características da RX3000, possui 10 sensores de entrada inteligentes, Smart Sensors, contra 5 sensores da MicroRX. A RX3000 também possui 2 slots para módulos. Aqui nós estamos mostrando à direita o módulo relé, à direita o módulo relé e à esquerda o módulo analógico à esquerda. Nós temos um módulo para o sensor de nível de água, então você pode usar uma das ranhuras para o sensor, um dos slots para o sensor de nível de água, ou se quiser pode usar os 2 módulos para sensores de nível de água, para monitorar o nível em 2 locais diferentes. Você pode fazer isso muito facilmente com apenas uma estação. O módulo analógico ele é útil para conectar sensores de terceiros, de outros fabricantes. Se você precisa, por exemplo, algum parâmetro especializado que a sua estação monitore em tempo real, como, por exemplo, o pH da água ou outro monitoramento de água necessário, basta que o sensor tenha uma saída de 4 a 20 mA para ser lido pelo nosso módulo analógico, este verdinho aí que está instalado do lado esquerdo do módulo relé. Temos também sensores RoboNet, wireless, para diferentes parâmetros, para interagir com a estação. É agregado um módulo gerenciador que será conectado em um dos slots, e esse módulo ligado a um receptor que conecta a estação a sensores sem fio em campo. São
além dos 10 sensores com cabo, você pode agregar, só para elucidar, só para a nível de conhecimento, você pode agregar mais 50 sensores meteorológicos espalhados em campo, temperatura, umidade, chuva, vento, direção e velocidade do vento, umidade do solo, temperatura da água, enfim, se for necessário, são até 50 sensores sem fio, wireless, que podem ser posicionados num raio de até 3 quilômetros da estação, formando uma rede mesh. Temos a opção de fonte de alimentação externa, não apenas painel solar. Bom, a estação celular, Wi-Fi ou ETH RX3000 tem o mesmo valor. A RX3000 ela precisa de um painel solar externo, ou a fonte de alimentação, como dissemos. Nós vendemos o painel em 2 tamanhos, de 5 watts e 15 watts. Ambos têm potência suficiente para alimentar a estação e todos os sensores que estiverem conectados. O RX3000 e o Micro RX aceitam o mesmo range de sensores inteligentes, eles são os mesmos para os 2 modelos, e esse é um diferencial muito grande, bastante positivo também. E que podemos dizer ainda desse sensor de chuva que vocês estão vendo aqui, é um sensor bastante robusto, fabricado pela Texas Sensors Electronics, em parceria com nós, bastante robusto e assim, duradouro, aprimorado para muitos e muitos anos de uso. Falaremos nessa parte sobre alguns sensores adicionais para parâmetros típicos necessários que você pode agregar, tipo chuva, temperatura, umidade, vento, também a umidade do solo, temperatura da água, temperatura do solo, se for de interesse do cliente. Como eu mencionei, o módulo de entrada analógica conectado, ele permite que outros sensores sejam conectados também. Então, basicamente, isso é a RX3000. O software, eu devo dizer que é o mesmo para ambos. Interface, plataforma se chama Roborim, uma interface bastante comum, fácil de se utilizar. Então, temos muitos clientes que têm uma mistura em campo de Micro RX com RX3000 aplicadas e todas sendo monitoradas dentro da mesma conta pelo mesmo software. Então, essa interface permite colocar as estações, mesmo que diferentes, numa mesma plataforma. Uma dúvida muito comum que pode surgir entre os senhores é se nós temos sensores de salinidade para as nossas estações. Só temos registradores independentes para salinidade, os standalones, data loggers. Mas nós temos um parceiro chamado PH Ionics, que produz um sensor de salinidade com saída 4A20, e com o nosso módulo analógico você pode usar este sensor. Nós temos vários clientes que usam esse sensor, e se você precisar de um orçamento, informe o nosso distribuidor local no Brasil, Sigma Sensors, que ele pode te passar todas as informações necessárias. Para a turbidez é o mesmo caso, nós temos experiência com o uso de sensores da Global Water, é um parceiro que pode fornecer um sensor de turbidez com saída de 4A20 para ser usado com o nosso módulo analógico. Se você tiver algum outro parâmetro que você precise monitorar, fique à vontade para perguntar à nossa rede de revendedores. Eu tenho certeza que o pessoal da Sigma vai ficar muito feliz em te ajudar a encontrar um sensor que possa te fornecer os dados que você precisa, utilizando a nossa estação RX3000 com o nosso módulo analógico. Falando dos sensores Robonet, que são os nossos sensores sem fio, que eu mencionei no slide anterior, na configuração Mesh você pode ler até 50 sensores sem fio com uma única estação. Mas até agora temos todos os parâmetros de opção sem fio, mas ainda não temos nível de água. Mas temos os sensores cableados com diferentes ranges de nível. Então, os sensores de nível eles devem ser conectados diretamente à estação, usando um dos slots mostrados anteriormente. E então você pode ter uma estação meteorológica e uma estação de nível de água na mesma estação, que é muito importante. Portanto,
As estações elas são projetadas para ler o clima e o nível de água ao mesmo tempo. Então, a microestação ela pode ler um sensor de nível de água e 5 sensores de clima. E o RX3000 ela pode ler até 2 sensores de nível de água e até 10 sensores climáticos, o que te permite e te dá muita flexibilidade para se adequar à tua situação. Outro acessório muito útil para implementar essas estações de nível é uma tampa de poço, que tem uma passagem para o cabo do sensor. Isso nós projetamos para isso projetamos um pequeno suporte, como você está vendo aqui, especial para o cabo passar também entre eles, com uma abertura, caso você precise registrar o nível de água para obter a calibração inicial em algum ponto. Então, você tem aquela abertura para isso e que se torna uma maneira agradável e conveniente de suspender o sensor de nível de água no poço. Ele foi projetado para poços com 2 polegadas de diâmetro. Então, se você tem outras polegadas de diâmetro, você precisará utilizar um adaptador. Em termos de aplicações típicas, encontramos as aplicações para as nossas estações basicamente em 2 tipos. Uma são associações de proprietários. Isso é muito comum nos Estados Unidos e acredito que sim, aqui no Brasil também ocorre. São organizações menores. Provavelmente elas não têm um departamento de TI, recebem alguns voluntários dos membros do conselho que estão gerenciando a barragem, e eles precisam ficar de olho nisso o tempo todo. Então, temos muitos usuários manejando represas dessa forma. E temos alguns usuários que fazem, obviamente, parte de grandes redes de monitoramento, onde os desafios são bem diferentes, bem maiores, e preocupam-se com gerenciar os dados da sua barragem de forma remota. Vamos falar primeiramente sobre aplicativo do tipo de associações de proprietários, seriam monitoramentos menores. Eles gostam do fato de configurar facilmente as nossas estações, especialmente a MicroRX, que tem tudo integrado em uma única unidade. É uma configuração de software fácil, eles não precisam de um departamento de TI para lidar com todos esses detalhes, tem sua própria conta de segurança e podem configurar os seus próprios painéis. Então, podem ver a si mesmo a situação da sua represa e podem compartilhar com os outros membros das associações os links ou até mesmo compartilhar o acesso da estação entre todos os moradores ou entre todos aqueles que fazem parte da questão acerca da barragem. Em alguns slides eu vou mostrar especificamente as associações, uma associação de proprietários, né? Mas, novamente, para grandes redes, é muito bom, porque é necessário que as estações sejam fáceis de se instalar e configurar. Então, nossas estações são excepcionalmente duráveis, temos usuários em todos os tipos de condições ambientais extremas, o deserto mais quente, as áreas mais frias, estão usando nossas estações, provam ser muito confiáveis e temos em todo tipo de aplicação. E outro benefício para usuários de grandes redes é a fácil integração com os programas de gerenciamento de água, nesse caso citando aqui o DataWise e o Aquarius, justamente por causa do envio de dados automático que a gente pode oferecer oferece já na plataforma para alimentar qualquer tipo de programa de gerenciamento. Bom, nos relacionando a um caso específico, primeiro vou falar sobre o Falcon Bridge Neighborhood, que é uma associação de bairro, eles estão na Carolina do Norte, e há alguns pontos de vista sobre a situação deles. Então, eles têm essa represa de terra, aqui desse lado, na Jusante, enfim, tem casas de todos os lados da represa, e você pode ver a vista lateral também da represa na foto à direita. Você pode ver que
parece ser bastante grande e certamente é muito importante manter o nível da lagoa monitorado para a proteção das casas e todos os habitantes que estão ao redor. Em 2017 e 2018 ocorreram alguns eventos de grandes tempestades que resultaram no transbordamento dessa barragem. Como vocês podem ver na foto, vocês podem ver água correndo. Foi influência de um furacão em 2018. E depois disso, a represa passou a ser classificada como uma barragem de alto risco. Pelo perigo, naquele ponto, a implementação de um plano de emergência foi necessário, com chamadas para que se evite os transbordamentos e se proteja as residências próximas. Este é o sistema que eles criaram, chamado de AgriDrain, e é um dispositivo de drenagem de barragem, um sistema, passando para o português, perdão, drenagem agrícola. Essa é uma outra visão do dispositivo de barragem agrícola. Então, se a água começa a passar por cima da barragem, você tem um ralo que coleta um pouco de água que está chegando ao dispositivo. E aqui está uma placa e um determinado nível de água, essa placa é removida para que a água seja desviada e não ocorra, seja desviado para o local certo, adequado, e não ocorra o transbordamento sem controle. Aqui temos a instalação da estação meteorológica para monitoramento remoto. Eles instalaram uma micro AEX que fornece o nível de água atual e os dados de precipitação. Temos o sensor de queda de chuva, e bem como o sensor de nível, aqui com uma tapa de poço no topo para suspender o cabo do sensor. O sensor de nível ele está em um tubo de PVC comum, com furos para permitir a entrada de água, e você pode ver as condições atuais a qualquer momento através do RoboLink, usando o navegador de web. Agora, isso faz parte do plano de ação de emergência deles. Eles estão recebendo um registro completo do que aconteceu desde a instalação, nenhuma programação é necessária. É uma das coisas que eles fizeram que foi bastante importante, foi montar a estação independente do poste nessa placa. É uma ideia simples, porém bastante útil, que permite que a estação seja removida facilmente seja removida facilmente do poste, em caso necessite que algum conserto seja feito na lagoa, ou eles precisem fazer algum tipo de manutenção ou troca de sensor, podem remover isso facilmente. Isso foi uma ideia bastante positiva na hora da instalação. Aqui tem mais uma visão da instalação. Bom, e se tratando de dados, aqui estão alguns dos dados que coletaram. Nesta análise, o que você está vendo é o nível do tanque, que é a linha alaranjada, e isso faz parte dos dados que nós abastecemos, né, e o gráfico que eles criaram. Você pode ver a escala do nível do tanque aqui, provavelmente um pouco mais pequena para você, o nível do tanque em polegadas, e na linha azul a chuva. Na linha laranjada está o nível, na linha azul a chuva. Então, o que eles estão procurando aqui é tentar estabelecer uma relação entre os eventos de chuva e quanto o nível da lagoa ganha, e eles descobriram que você pode obter um efeito multiplicador de até 7 vezes, porque o lago está coletando água que está sendo compartilhada ao redor do tanque. Então, se descobriu que uma polegada de chuva pode aumentar o nível do tanque em até 7 polegadas. Então, realmente, eles tinham que criar um plano de emergência para essa represa. Aqui no lado esquerdo, você tem uma visão, no lado esquerdo do slide, aqui você tem uma visão lateral da barragem, mostrando o AgriDrain, que é usado para controlar a altura da lagoa, direcionando ou removendo ou adicionando placas. O AgriDrain ele tem um tubo de entrada conectado ao tanque e um tubo de saída para drenar o excesso de água.
Existe o spillway, que é um canal de transbordamento também, caso o nível do tanque suba tanto que o AgriDrain não consiga drená-lo e a água não consiga drenar a água suficientemente. O lado direito desse slide é um resumo do plano de ação de emergência que desenvolveram. Você pode ver que o plano é que, quando houver uma previsão de uma grande tempestade, eles removerão as placas do AgriDrain para baixar o nível da lagoa com base na quantidade de chuva esperada. Então, os códigos de cores amarelo e vermelho é o nível de risco com base na quantidade de chuva. E o nível de risco, obviamente, também determina quem eles devem notificar. Então, as placas elas não serão removidas se a previsão for menor que 2 polegadas. Já adiante, se a previsão de chuva, uma placa vai ser removida 36 horas no caso de produção, de uma previsão de chuva de 2 a 3 polegadas, e assim por diante. Eles têm um plano criado para ir, bastante manual, obviamente, remover as placas manualmente, adicionar placas manualmente, mas é um sistema pequeno de monitoramento, porém, mesmo assim, está sendo auxiliado pelos dados fornecidos pela micro RX, que se atualizam a cada 10 minutos para eles. Então, eles aprenderam algumas lições com a instalação da estação. Eles montaram a estação dentro da lagoa para evitar casos de vandalismo. Eles descobriram que o Weather Underground, que nós também nos comunicamos com o Weather Underground, podemos associar, agregar as nossas estações dentro do Weather Underground, é uma ferramenta, é uma boa fonte de previsão de chuva, porque fornece uma previsão de chuva antecipada em polegadas por hora, e eles sabem o que está por vir. Então, é uma ferramenta bastante útil, que pode ser incluída dentro do seu plano emergencial de ações. Tá, eles gostaram bastante do fato de terem uma visão do painel de controle, que pode ser compartilhado com membros da associação, para informar os seus dirigentes, com painéis diferenciados, no caso, dashboards, né, diferenciados e adaptados à necessidade de cada membro. Também, é claro, capacidade de ter uma notificação de alarme informando que o nível de água está muito alto ou muito baixo, ou se a chuva está essencialmente alta. Então, são coisas que você precisa saber. Então, para se proteger, foram lições que eles tiveram que assimilar. Aqui, apenas um agradecimento ao presidente da associação, que foi muito gentil de ceder os dados para a realização desse webinar. Tratando-se de grandes redes de monitoramento de barragens. O próximo exemplo que eu tenho é o de uma rede de monitoramento de barragens em todo o estado da Carolina do Norte. Nesse caso, nós não tivemos a autorização para compartilhar o nome, mas é muito bom falar na sua aplicação de algumas das coisas que incorporou como parte da sua rede. Nesse caso, é uma gestão de mais estações, de mais de 100 barragens, obviamente, 100 estações meteorológicas, né? Um grande número, e com uma grande rede como essa, certamente não seria possível verificar o monitoramento dos níveis de água manualmente. Então, eles realmente precisam de um sistema abrangente para poder rastrear os dados de cada barragem. É claro, precisam de notificações para que possam agir. Então, essas notificações vão para os gerentes, que tomam as decisões sobre quais ações tomar, as ações apropriadas, e responder conforme seja necessário. Uma solução, nesse caso, algumas estações de nível de água micro RX da ONSET estão agregadas a esta rede. Eles gostaram muito do fato de que é um sensor de nível de água não ventilado, reduz bastante o nível de manutenção. Usam sensores de chuva, na maioria dos casos, e usam notificações, obviamente, de alarmes, e eles gostam do fato também da facilidade de implantação. Neste caso, deste centro de monitoramento, todas as estações estão integradas com um produto comercial chamado DAMWatch. É uma joint venture, e ela é utilizada em todo o país, em muitos estados dos Estados Unidos, uma ferramenta de gestão de barragens de água.
ela fornece notificação aos gestores de barragens com muita informação. Outras ferramentas embutidas na plataforma de gestão de barragens, como os locais onde se devem apresentar as ações, integrações com outras fontes de dados. Então, obviamente, para as grandes redes, nesse caso é muito importante se integrarem com o DemoAsh. E a razão pelo qual a nossa plataforma RoboLink usa serviços web para fornecer entrega automatizada de dados, neste caso, especificamente nesse caso, para enviar dados ao DemoWatch. Bom, eu recebi, durante o período de inscrições, algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar a resposta agora. São 4 perguntas. A pessoa me pede o custo dos equipamentos. Sobre o custo dos equipamentos, eu não tenho como falar. Eu gostaria que vocês entrassem em contato com o pessoal da Sigma Sensors, tá? www.sigmasensors.com.br. Pode falar com o Wesley ou o Júlio, e tenho certeza que eles vão te promover os preços necessários imediatamente. Os contatos também a gente vai, dos inscritos, eu vou compartilhar com o pessoal da Sigma para que eles se apresentem a vocês como nosso distribuidor aqui no Brasil. Essa estação, ela também é aplicável para registro do nível do mar, sim, tranquilamente. Temos sensores para atuarem. Temos muitos clientes já utilizando essas estações para monitoramento de marés, principalmente, ou monitoramento em áreas de alagamentos, me fugiu o nome, mas sim, tranquilamente em água salgada, sem problemas. Quais tipos de telemetria são suportados pela estação? Atualmente, GSM, Wi-Fi e ETH, que é a internet via cabo. Esse sensor pode ser utilizado no nível do mar, maré, água salobra, salinas, sim, como já havia respondido. E gostaria de saber sobre a conectividade dos sensores em áreas remotas ou sem sinal. Como lidar com esse problema? É um caso, sim, bastante complicado. Infelizmente, ainda não temos a nossa versão via satélite, mas temos as estações NRC, o 30, que recebem os mesmos sensores. Caso você precise de uma instalação satelital, a Sigma Sensors tem a capacidade de fazer a integração da nossa estação com um sistema satelital que eles utilizam próprios. Então, para que você utilize uma RX3000, novamente, lhe peço que procure o distribuidor brasileiro, e eles têm a capacidade de agregar, usando uma estação ETH, eles têm a capacidade de agregar uma comunicação satelital e resolver essa questão para você. Eu vou encaminhar todos os contatos do distribuidor brasileiro, podem ficar tranquilos. Richard, please, can you see another question? I am open here. Não temos, parece que não temos mais perguntas. Ok, all good. Ok. Eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui nós temos alguns dados do nosso suporte técnico, o meu e-mail, cesar_silva@on7comp.com. Sou gerente da América Latina, sou gerente da On7 para toda a América Latina. Sou brasileiro, né? Moro em Santa Catarina, e, por favor, fiquem à vontade para me escrever por qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação que vocês tenham, estou 100% à disposição. Temos os canais de suporte técnico, loggerhelp, @on7comp.com, e para vendas no Brasil, vocês irão receber o contato da Sigma Sensors. Aconselho a visita ao nosso Knowledge Base. Basta entrar em www.on7comp.com/suporte. Bastante interessante para você encontrar lá especificações completas de produtos, webinars, informações sobre aplicativos e
tutoriais, treinamentos que estão disponíveis lá, já outros treinamentos que estão gravados. Mais uma vez, a todos os brasileiros, muito obrigado pela participação nesse webinar, fico muito feliz com a audiência e os registros que nós tivemos, e, por favor, fiquem à vontade para me chamar me escrever no meu e-mail, estou à disposição de todos, ok? Eu vou procurar responder da maneira mais clara possível e mais rápida possível a todos. Muito obrigado, que tenham uma excelente tarde e um bom resto de semana. Até mais. Ok, Jessica, you can finish, please.